Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu estou recebendo o Roberto, que tem uma história incrível de conexão global, de viajar pelo mundo, de trabalhar pelo mundo, de ter saído muito cedo do Brasil. Roberto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu queria começar pedindo Obrigado para a você, né? você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, num primeiro momento, ainda antes de sair do Brasil. O que você fez, sua infância, um pouquinho da sua história ainda no Brasil. Eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, e basicamente passava o dia inteiro na praia, né? Com os amigos, jogando bola, jogando, paquerando, aquelas coisas do Rio de Janeiro, né? E tal. E trabalhava em publicidade, me formei em publicidade, propaganda, trabalhei, atendi a conta da Coca-Cola, atendi a conta da. Fiz todo o lançamento dos cigarros free no Brasil, né? Que foi um grande sucesso para a Souza Cruz. Mas depois de um certo tempo, eu gostava muito de ficar na beira da praia, né, olhando do outro lado. E achava que tinha do outro lado, né? Então depois de um certo tempo eu falei, quer saber uma coisa, vou sair pelo mundo, né? E resolvi sair, entendeu? Então, estou morando fora há 37 anos, mais ou Mas aí menos. você resolveu sair e veio direto para os Estados Unidos. Aí Veio eu para onde resolvi nos Estados sair, Unidos? resolvi sair do Brasil e fui para Nova York. Eu tenho um amigo que é casado com uma pessoa e o irmão dela morava em Nova York, mora ainda até hoje. E eu, através dela, consegui contactá-lo e morar com ele, né? Porque não tinha como chegar em Nova York sem conhecer ninguém, sem nada, né? Você estava com que idade? Aí eu tinha 28 anos. 28 anos. 28 anos. Então, resolvi ir para Nova York e fui morar com esse casal e tal. E fiquei uns 5 meses, 4 meses sem fazer nada, andando por Nova York e conhecendo Nova York, né? Porque Turistando. exatamente turistando e sem compromisso, né? Não tem coisa melhor do mundo do que você ir para Nova York sem compromisso, não é? Sem precisar trabalhar, pagava US$ 200 de aluguel por mês, entendeu? Não era uma coisa, né? E vendo aquelas coisas, aquelas fantasias que você tem quando assistiu os filmes americanos, né, rodados em Nova York e tal, Chinatown, Queens, Brooklyn, Harlem, todas essas coisas, né? Então fiquei ali até um dia, um amigo em comum falou que ia trabalhar num restaurante ali na 54 com a Quinta, um restaurante italiano estava abrindo ali, um restaurante grande, e perguntou se eu não queria trabalhar. Eu falei, você está há muito tempo sem trabalhar, você não quer trabalhar e tal? Eu falei, pô, mas o restaurante é legal, eu gostaria de trabalhar com um restaurante. Então, falei, pô, tá, vamos, tal. Aí ele falou, mas o que tu vai fazer? Eu falei, não sei, alguma coisa. Vamos lá, vamos conversar com o cara, né? Com o chefe lá e tal. Mas eu nunca tinha entrado numa cozinha de um restaurante. É, Imagina que os ingredientes que se usavam naquela época, né, que hoje todos nós conhecemos, risoto, né, e uma série de outras coisas, no Brasil não existia, você não tinha acesso a isso, entendeu? Uhum. Então, quando eu cheguei na cozinha e tal, o restaurante tinha aberto há uns 4 dias, mais ou menos, 3 dias, e estava muito cheio, muito cheio. E aí eu fui trabalhar falei com o chefe, ele falou, não, tá precisando de uma pessoa, tinha 5 lavadores de prato. Aí eu falei, eu olhei para aquele troço e falei, pô, mas eu nunca fiz isso na vida. Ah, vamos lá, vamos fazer, né? Tô aqui e fiz. No dia seguinte, o chefe me chamou e falou, ó, tu não tem cara de lavador de prato, vou te colocar para fazer salada. Eu falei, tá bom. Pô, tinha umas 3 pessoas que faziam a salada na cozinha. Só que eu não conseguia, entendeu? Identificar as coisas que ele. Primeiro, não entendia italiano, tu falava italiano na cozinha, né? E os nomes são diferentes, né, dos Totalmente produtos. diferente, exatamente isso. Eu não conseguia identificar as coisas, porque não existia no Brasil rúcula. A gente conhece rúcula no Brasil pô, há 8 anos, 7, 8 anos atrás. Isso tem 30 e poucos anos atrás, imagina. Radicchio, endívia, rosemary, sage, basil. Isso, né? Então eu desenhava para não, porque o refrigerador era umas 4 vezes isso aqui, entendeu? De legumes, verdura e enfim. O E aí restaurante era grande mesmo. muito grande, fazíamos uma média de
mais de 1.000 pessoas por dia. Uau. Era muito grande e se tornou um dos melhores, se não o melhor restaurante de Nova York naquela época. Foi o Beach, que depois eles começaram a abrir em outros lugares pelo mundo e tal. E depois, anos depois, décadas depois, acabou fechando. Mas continua original lá em Milão. Bom, e aí o chefe passou meu amigo, começou. Eu tinha um outro brasileiro lá, nós éramos amigos, que tem até um restaurante aqui, até hoje em dia aqui em Miami, né? Que infelizmente a gente não tem tempo de conversar muito, mas é uma pessoa que eu gosto muito, o Juca, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Infelizmente a gente não consegue mais ficar junto por trabalhos e tal, enfim. E aí eu fui, ele me chamou e falou: você não quer fazer as pastas do restaurante? Eu falei: fazer pasta, olha só, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Não, o cara tá, o Arturo, que é meu amigo até hoje, é um sardo, a gente se fala uma vez por ano, e ele tá cego, e a gente fala pelo WhatsApp, né? Ele só me escuta e tal, uma pessoa que eu tenho um carinho grande, e deve estar com uns 80 e poucos anos hoje, me ensinou a fazer as pastas todas, e eu comecei a fazer. E aí senti que já estava dominando tudo e falei com o meu amigo, que era o chefe lá, né, o Ricardo. Falei: Ricardo, bom, eu quero aprender mais, cara, não quero ficar fazendo esse troço aqui, eu não vim aqui para fazer pasta, né? Aí comecei a trabalhar com ele na linha onde se faz os pratos, onde se cozinha, né? Eu trabalhava na parte dos antepastos quentes e pasta, né? O macarrão, né? Vamos dizer assim. E comecei, e aí fui. E depois de um ano e pouco, o restaurante abriu uma filial em Chicago, né? A segunda filial deles aqui nos Estados Unidos. E me convidaram para ir, para ensinar, fazer pasta, enfim, né? Eu já estava ali na cultura deles e tal. Fiquei em Chicago um ano e meio, mais ou menos, um ano e 3 meses e tal. Isso foi em 1989. E falei, aí uma vez o dono estava lá, o Roberto, eu falei: Roberto, olha, eu acho que eu já aprendi tudo aqui do beach e tal, em Chicago e tal. Será que eu não posso ir trabalhar em Milano, no beach lá de Milano? Aí ele falou: me dá uma semana, mais ou menos. Aí me ligou de novo e falou: se você quiser ir, pode ir. A gente vai começar a temporada alta agora, a temporada do verão. Não no de Milão, mas um outro que eles tinham na Sardenha, entendeu? Aí eu fui, trabalhei lá uns 3 meses mais ou menos, no de Milão, né? E trabalhei inclusive com a própria Beach, que dá o nome. O restaurante foi aberto em 1926 em Milão. E não é que eu trabalhasse com ela, ela morava dentro, na parte de cima do restaurante. Então ela supervisionava aquilo todos os dias, que ela não tinha muita coisa que fazer, né? Então ela andava pela cozinha e dizia que eu era mexicano. Mexicano, tá faltando isso, mexicano, tá faltando aquilo e tal. Eu falei: pô, mas eu não sou mexicano, entendeu? Mas ela que tinha criado todo o conceito, Todo o os conceito, pratos. exatamente isso, tudo dela. O restaurante é o nome dela, Beach, né? O nome dela é Beatrice e a contração do nome é Beach, B-I-C-E, né? E ela já morreu hoje em dia. Pô, na época que eu trabalhei lá, ela tinha já 80 e poucos anos, então... Mas, como eu era novo, né? Cheguei novo na cozinha, era o único estrangeiro que tinha, o chefe lá de Milão me colocava para fazer as piores tarefas, que era limpar o mexilhão, limpar vongole, pegar as verduras, legumes, tirar da caixa, botar direitinho no refrigerador e tal, lavar, essa coisa toda e tal. E eu não gostava de fazer aquilo, né? Porque, pô, falei: pô, vim para cá, para Itália, para fazer isso, não tem sentido, né? E aí tinha uma pessoa que era o responsável pela cantina do restaurante. O restaurante tinha uma cantina daquelas que a gente vê em filmes, debaixo do restaurante era um buraco, mas era comprido, um buraco mesmo, entendeu? Com um tijolo aparente e tal. E ali eles guardavam os vinhos. E eu, como estava sempre cedo ali, fiz amizade com ele. Eu falei: vem cá, se eu chegar um pouco mais cedo, você abre a porta para mim entrar? Ele falou: abre e tal. E aí falei com o pessoal que fazia entregas, né, para eles chegarem um pouco mais cedo e tal. Eles concordaram em chegar e eu passei a chegar mais cedo. Então, quando o chefe chegava às 9 horas, já estava tudo pronto, entendeu? Os vongole, mexilhões, legumes, verdura, Já tinha feito peixe, mise en carne. place completo. Exatamente, já tinha feito tudo, né? E aí eu falei: olha, pô, tá tudo pronto. Posso ficar na cozinha? Que era o objetivo, né? Ele: pode e tal. Aí comecei, né? Eu comecei e tal. E depois de um certo tempo, eles não queriam, eles deixavam eu ficar sozinho. Ficavam conversando, fumando, entendeu? A parte de trás da cozinha e eu sozinho ali, que foi uma aula maravilhosa, né?
Aprendendo na prática e lá na Itália, né? Exatamente isso. Depois eu fui estudar, né? Eu fui estudar numa escola de culinária. Lá em E, Milão. lá em Milão, é. Só que não é como hoje em dia, né? Que você faz a matrícula numa escola, entra e começa a trabalhar. Não é isso. Era diferente. É estatal, entendeu? Pô, 30 anos atrás. Não, mais até, né? Em 1990, 89 para 90, por aí. Então eu fiz através de um amigo meu, que eu morava com ele, né? Com ele e com a mulher. Se inscreveu e eu ia. Como eu já falava um pouco italiano, já desenrolava, né? Bom, Mas lá foi fácil de você com os nomes dos pratos, dos pô, aí produtos, porque aí você já estava trabalhando com os italianos aqui nos Estados Unidos, você já... Aí já tava tranquilo, já não tinha mais problema nenhum. O problema era falar mais, ter mais vocabulário, entendeu? Entender um pouco mais, conhecer um pouco mais a cidade, as pessoas e tal. E eles tinham um restaurante na Sardenha. E a curiosidade desse restaurante era que eles só abriam 3 meses por ano, entendeu? Ficava fechado 9 meses. Era um restaurante de temporada mesmo, De né? temporada, porque a Sardenha Isso é comum na Europa, né? é exatamente isso. Mas só que a Sardenha antes e depois não tem absolutamente nada e ninguém. E o incrível é que as pessoas mais ricas da Europa têm casa na Sardenha e vão para lá nesses meses, entendeu? Somente em Porto Cervo, que é a parte mais interessante da Sardenha, né? E aí eu fui para lá trabalhar com eles 3 meses da temporada. Morava numa fazenda e me deram um carro e tal. E foi ótimo, né? Uma experiência maravilhosa. E um lugar assim que eu nunca, na minha vida, nunca ia imaginar que um dia eu iria estar, né? Como é que Primeiro, era essa vida de morar numa fazenda? eles alugavam, como eles todos os anos eles abriam um restaurante e levavam as pessoas de Milão para lá. Eles alugavam essa casa em Milão, que era para os funcionários, vamos dizer assim, não os funcionários, né? Os cozinheiros e tal, e uma outra do lado do restaurante que era para algumas mulheres que iam também, entendeu? Não ficavam ali conosco, né? E era mais perto, e para o gerente e tal, e para o dono também era andar, né? Walk distance. Eu não sei nem como te explicar isso. Era uma coisa que eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui do outro lado do mundo? Porra, na Sardenha, imagina. Eu aqui só não tinha brasileiro, não tinha... Aliás, encontrei uma vez, eu fui num lugar e tinha uma pessoa cantando e tal, aí o cara falou, é brasileira. Aí eu olhei e falei, pô, é brasileira mesmo. Aí acabou, fui lá conversar com ela e tal, enfim. Então foi uma experiência, e conheci pessoas maravilhosas, conheci pessoas conheci o Ayrton Senna lá, entendeu? Ele vinha por 2, 3 vezes, veio falar comigo na cozinha, e aí, brasileiro e tal. Conheci o Luca de Montezemolo, que eu não sei se ainda continua sendo presidente da Ferrari. Ele foi o cara que organizou a Copa do Mundo na Itália. Ele vinha jantar com a gente lá. Quer dizer, num restaurante, né? E conheci um cara que era chamado Sheikh... não lembro aqui, vai vir na cabeça agora mesmo. Ele era o ministro do petróleo da Arábia Saudita na época da guerra. Uau. Entendeu? E o curioso é que ele vinha... Mas ele passava férias lá ou estava viajando a negócios, né, normalmente? Eu acho que era férias, porque parece que ele já vinha anteriormente, já tinha ido no restaurante anteriormente, entendeu? E a curiosidade dele era o seguinte, ele ia almoçar, né, e jantar, e do lado dele tinha uma mesa, tinha assim, umas 4, 5 pessoas que faziam parte da comitiva dele, né? E tinha um cara que tinha uma mala preta, entendeu? E a mala ficava assim no chão, era segurança, e eles pagavam a conta. O sheik, ele sempre estava com Cash. Exatamente isso, ali rezando, tal, o que quer que seja e tal. E no final ele levantava e ia embora, os caras iam, pagavam e tal, não tocavam, não falava com quase ninguém. E aí ficava um segurança na cozinha. Sempre quando ele chegava, ficava um. E o único que falava inglês era eu, entendeu? Então ele sempre ficava conversando comigo e tal. Aí eu falei, pô, deixa eu ver se tem a possibilidade de eu conhecê-lo pessoalmente e tal. Aí ele falou, é difícil, mas eu vou tentar. Depois da 5ª ou 6ª vez ele saiu, né? O Sheik saiu, Sheik Yamani, o nome dele. Ele saiu e voltou por trás da cozinha e falou, vem cá comigo. Eu falei, vem cá, porque você não quer falar com o cara, ele vai falar. Ó, só não toca nele e tal, responde simples e tal.
Aí não faz nenhum movimento brusco. Eu falei, tá bom. Aí tinha uma van grande, ele estava sentado lá, o cara abriu a porta, eu falei, ai, oi. Aí trocamos uma conversinha, ele falou, você cozinha muito bem, muito obrigado. Um prazer em conhecê-lo, prazer. O cara fechou a porta, né, foi embora. Mas foi um prazer, né, de Claro, conhecer um claro. cara, na época, muito poderoso, né. Bom, dali voltei para Milão e eles abriram um outro restaurante em Paris, né? E mandaram eu ir para Paris. Uau, que experiência, hein? Nesse espaço de tempo eu continuava estudando, né? Eu trabalhava, estudava e tal, e fazia umas viagens de final de semana, Veneza e tal. Enfim, pegava o trem todo final de semana e ia. E aí fui morar em Paris. E mais uma vez, minha família é francesa, parte do meu pai, e eu nunca imaginava, isso há 30 e poucos anos atrás, que eu ia morar na França, né? Eu ia morar em Paris, né? Eu ia morar aqueles negócios assim, aquelas coisas, Paris, que coisa linda e tal. Bom, fiquei lá 3 meses também, o restaurante pegou, eu voltei para Milão e voltei para Nova York e resolvi, e fui trabalhar de novo no Beach e tal, e aí já falei, pô, já não tem mais nada para, né, para aprender aqui e tal, eu preciso... Eu morava com 2 italianos, que eram amigos desde a infância, eles são de Nápoles, de Isca, uma ilhazinha perto de Capri, e eles trabalhavam em Nova York, trabalhavam no Beach de Nova York. Só que como eu estava na Itália, né, eu encontrei com eles lá, né? Bom, aí eles voltamos para Nova York e tal, e eu falei, pô, Jean, eu tô trabalhando no Cipriani, que era imagina, quando eles abriram na Quinta Avenida, né, era o top, eles e o Beach, né, os tops de Nova York de restaurantes italianos. Aí eu falei, pô, mas eu queria, não tem como trabalhar lá e tal. Ele falou, pô, eu vou ver. E falou com o chefe e tal, o Giuseppe, que também é meu amigo até hoje. Hoje em dia ele é o chefe, é o corporate chef do Cipriani para o mundo inteiro. E é o chefe e gerente do Cipriani de Londres. Teve aqui há pouco tempo atrás e tal. Então, aí eu fui lá, fiz um teste e tal, passei 1 ou 2 dias lá cozinhando e tal na cozinha, era o único também brasileiro, todo mundo italiano, e um americano, o John. Então, e aí passou mais 2 dias e me ligaram, ó, pô, você foi aprovado, vem trabalhar. Eu falei, pô, que legal, né? Um restaurante tão. Aí fui trabalhar com eles e tal. E nisso não, desculpa, antes disso, esses meus amigos abriram um restaurante em Ischia, em Nápoles. Nós éramos muito amigos e eles não tinham muito dinheiro, né? E aí, pô, nós vamos abrir e tal o restaurante. Eu falei, ó, cara, olha o seguinte, se você quiser, eu posso ir com vocês. Eu trabalho para vocês de graça, não precisa pagar nada, a gente é amigo e tal. A gente é amigo até hoje também. Eu sou amigo dos dois até hoje. E já fui umas 3, 4 vezes para Isca, para casa deles, passar férias lá, entendeu? No verão italiano. E fui, passei lá um tempo com eles até o restaurante pegar, depois, né, e eu voltei pro Cipriani. E depois, aí no Cipriani eles me convidaram para ir para Veneza, trabalhar no Red's Bar lá em Veneza. Morar em Veneza não é uma coisa muito legal. Veneza é legal você ficar 2 dias, né? 3 dias no máximo, porque te dá medo, né? Por quê? Porque você sai 9 horas, 10 horas da noite, vai andar por Veneza. Veneza tem rua que tem meio metro. Pô, e é tudo não tem luz. Pô, e aí passava um gato, você tomava aquele sujo. Eu falei, pô, o que está acontecendo aqui? Então eu falei, não vou ficar aqui não. Me deu medo de ficar ali. Não, tá brincando, mas me senti mal de ficar ali naquele negócio. Pô, não tinha ninguém para conversar e tal. Aí falei com o Mr. Cipriani, falei, Cipriani, pô, muito legal aqui e tal. Ele mandou para Nova York de novo e fiquei lá um pouco. E nisso um amigo meu foi trabalhar, recebeu um convite para trabalhar em Miami, uma grande cadeia de Nova York, chamado Itremele e Barolo. Que não tinha mais nada a ver com o Cipriani. Não, já tinha saído. E aí ele falou, pô, você quer ir e tal? Eu falei, pô, vou. E coincidentemente, o dono do restaurante me chamou nesse espaço de tempo de 2 dias, me chamou porque ele era um cliente do Cipriani e sabia que eu era amigo desse cara que ele estava contratando para ser um dos chefes lá, né?
Ele me chamou, eu fui lá no Barolo, aliás, no Tremele, no Sorro, conversei com ele e tal, falando, tudo bem, pode ir e tal. E fui embora para Miami. Porque eu não aguentava ficar muito tempo em Nova York, mais, né? Porque muito frio, né? Eu tinha alergia à farinha, então aquilo me dava. Me criava uma série de problemas. Pô, Carioca vivendo em Nova York cara e vivendo em Nova Miami tem York, mais a nossa ver, né? senhora, é verdade. Não, hoje em dia você tem brasileiros na rua, né? Você tem no restaurante brasileiro. Na época só tinha ali na 46 uns dois ou três, entendeu? Mesmo assim não era nada de muito excepcional. E então vim para Miami, achando assim, Miami, o Rio de Janeiro que deu certo, né? É o Rio de Janeiro que fala inglês, né? Bastante gente fala isso. Bom, e Que aí ano que era isso que você veio para Miami? tem 28, 29 anos atrás, por aí. E aí, 98, por aí. mais ou menos isso. Aí eu fui trabalhar com eles, né? O restaurante também pegou, era busy, o dia inteiro. Eu não aguentei, porque eu tinha que chegar no restaurante 11h30, meio-dia, para preparar a minha estação. Cara, eu fazia as pastas todas do restaurante sozinho. E preparar para a noite, né? Só que era absurdo, e eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu trabalhava 14 horas todo dia. E num dia de folga não dava, porque ou para descansar, ou para ir à praia, ou para lavar roupa. Não dava, porque eu era muito cansado. Aí pedi umas férias, não me deram. Eu falei, olha, então você, por favor, procura outra pessoa que eu não aguento ficar aqui. E aí fui trabalhar na Lincoln Road, né? O chefe desse de Nova York, um amigo dele estava abrindo um restaurante na Lincoln Road e me chamou para ser o chefe. Aí eu fui. O restaurante também explodiu gente pra caramba. E a Lincoln Road naquela época era Era muito diferente. mais sofisticado do que é hoje, era altíssimo Exatamente isso. padrão, né? Outra conversa. Quando eu falo Lincoln Road hoje em dia, fico até com vergonha. Entendeu? Fico com uma Te vergonha entendo. horrível. Então, fui trabalhar lá e tal. E aí, um amigo meu me chamou para fazer um restaurante. Aí eu falei, mas pô, como é que é o negócio? Não, tem um cara assim, que vai estar de sócio com uma pessoa e está precisando de alguém, uma terceira pessoa e tal. E pô, aí eu fui lá ver, que era onde é o meu restaurante. E eu passava ali de vez em quando na porta, né? E achava, pô, que restaurante bonito. Eu sempre achei bonito o lugar. Falei, que lugar bonito. Um dia que eu tiver um restaurante, vai ser igual a esse. E me surpreendeu que era justamente aquele, entendeu? Os caras tinham. O restaurante estava lá, estava fechado. E esse amigo do meu amigo, junto com a sócia dele, eu abri e estava precisando de uma terceira pessoa. Aí eu entrei Terceiro como sócio. terceiro sócio. E ali, rapaz, eu pude fazer absolutamente tudo aquilo que eu aprendi e pensava de negócios, de, de comida, entendeu? Eu acho, e não sinto nem vergonha de dizer isso, que não tinha em Miami um restaurante como o nosso. Não tinha porque nós fazíamos tudo aquilo que ninguém fazia. Como Canelone, chamava esse restaurante? Spiga, Spiga. Spiga, que é em italiano trigo, né, que faz a pasta, que faz o pão e tal. Então, tudo que aquilo que ninguém fazia, nós fazíamos. Esse restaurante Né? ficou famoso durante muito tempo, Muito famoso. né? Eu não sei se é elogio ou não, mas posso dizer que o presidente dos Estados Unidos ia jantar lá quando vinha para Miami. Claro que Entendeu? elogios. Com certamente o presidente não vai jantar em qualquer lugar. Ele tinha. Nós tínhamos clientes assim, maravilhosos, pessoas extremamente famosas. Eu tenho até algumas coisas ali te mostrar. Artistas, empresários e políticos. Qual presidente que era? O atual. O atual, o Mas quando Biden. ele era passado, ele era vice. Ele ainda, era né? vice. Que hoje em dia. Ele teve. Não, depois, desde que ele está na presidência, não. Mas antes, quando ele era vice, ele foi jantar lá umas 2, 3 vezes. Então, nós tivemos há pouco tempo, com os restaurantes fechados, nós tivemos o Paulo Guedes jantando lá. Então, a gente tinha, toda semana, nós tínhamos artistas, jogadores de futebol, escritores, políticos, campeões de Fórmula 1, entendeu? E, enfim, era prazeroso trabalhar ali. E era prazeroso ser o chefe. Eu fui chefe ali durante os 5 primeiros anos. Depois o Saeri, que era um italiano que veio trabalhar comigo, um ano e meio depois de eu ter aberto o restaurante,
passou a fazer as coisas, passou a levar a cozinha, entendeu? Então, praticamente, eu não ia na cozinha, porque ele decidia tudo. Às vezes, a gente sentava para ver... Aliás, sentávamos toda semana para decidir os especiais, que além do nosso menu, nós fazíamos toda semana especiais. Então, toda semana a gente sentava, decidia isso e tal. Mas, basicamente, a administração da cozinha, ele fazia tudo, né? Uma vez por mês, fulano precisa de $1 a mais, né? Fulano não sei o que lá e tal, vou tirar férias, vamos fazer... Enfim, né? A parte administrativa e tal. E foi, né? O negócio deu muito bem até infelizmente, A pandemia. a pandemia. Depois da E pandemia... como é que foi essa sua experiência de ter trabalhado para outras pessoas durante tantos anos e aí ter o seu próprio negócio? A primeira coisa foi não fazer os mesmos erros que eles faziam na minha visão como empregado, entendeu? Primeiro, não deixar que porque não adianta você falar, você não pode tomar uma Coca-Cola. O cara fala, ok, você vira, ele vai lá, pega e toma, entendeu? Então eu tinha permanentemente garrafas de Coca, não comprava pequenininha, eu comprava aquelas garrafas de 2 litros na cozinha. Toda semana eu comprava 6 de Coca-Cola e 6 de Sprite. Isso aqui acabou, me fala, que eu compro mais, não tem. E pro pessoal de churrasco, essa coisa toda, às vezes o pessoal que fazia salada, eu comprava 2 caixas de cerveja e botava dentro da geladeira. Quando o restaurante fechar, vocês podem tomar. Agora, são só essas 2 para a semana inteira. Entre outras coisas, eu tentava ajudar todo mundo e tal. Tanto que a maioria dos meus funcionários tinham 15 anos, 20 anos trabalhando comigo, entendeu? Quando eu fechei o restaurante, tinha um que trabalhava há 22 anos comigo. Coisa entendeu? raríssima hoje em É dia, muito né? raro, Hoje as exatamente pessoas isso. É muito querem, raro. Então, né? o primeiro aprendizado foi isso. Era tentar fazer aquilo que... Não fazer aquilo que faziam comigo e que eu prestava atenção dentro do restaurante. Porque certas coisas, cara, não adianta você proibir. Dentro do restaurante é fácil, entendeu? Tá faltando um filé. O cara, eu mandei, ele falou que estava overcooked. O que tu vai fazer? Cadê o overcooked? Eu joguei fora. Então, tentava sempre conversar, em épocas difíceis tentava ajudar, furacão, vocês têm comida em casa, quer levar um pacote de pasta, quer levar um molho isso, quer levar um molho aquilo, Natal, a gente fechava às 10 horas, chamava a família de todo mundo, entendeu? Fazíamos um banquete lá, todo mundo dentro do restaurante, comprava presente para os filhos e tal. Que era uma forma de eu ter. E eu nunca tive problema com roubo, entendeu? Com comida, com bebida, nunca tive problema. Quando, vou fazer aniversário, quero levar um vinho, quero, toma isso aqui, obrigado e tal. Não quero não, porque minha mulher não está podendo beber. Mas sempre, né? E eu acho que isso foi um dos sucessos do restaurante também, entendeu? A forma que eu administrava, tentava sempre respeitar as pessoas, né? Conversando aberto com eles, né? E você ficava à frente também do atendimento aos clientes? Eu ficava sempre na porque frente. você me falou muito de relacionamentos interessantes que você foi adquirindo durante esse tempo. Exatamente isso. Eu acho que o fato também, porque hoje em dia, você vai como a gente falou, nós já falamos no Cipriani, você vai no Cipriani, mas o Mr. Cipriani não está lá, entendeu? Então, muitas vezes, para resolver um probleminha, você não... No meu caso era diferente. Tinha um problema, eu chegava na mesa, resolvia o problema. Não paga a conta, eu vou te dar uma garrafa de vinho, faço outro prato. Acabou, eu resolvi. Então isso... E isso é muito mais barato do que ter um cliente insatisfeito, falando mal, reclamando, exatamente isso, exatamente isso. Essa é uma coisa muito boa, né? Então, eu resolvi os problemas ali e tinha conversas com meus clientes. Eles tinham confiança em mim. Eu quero isso. O que você tem que ter hoje? Bom, tem isso aqui e tal. Não era para vender aquilo que estava estragado, ou que ia estragar, ou que estava terminando o prazo. Não era isso. É porque hoje aquilo era o melhor. Isso aqui, eu como isso aqui. Eu quero uma carne. Não, tem um peixe hoje que chegou aqui, tem um flounder que chegou aqui, que isso é maravilhoso, é Dove, é maravilhoso. Quero. Muito obrigado. Então, entendeu? Então, eu sempre tentava agradar a todas as pessoas, fazendo coisas, sem sair muito do meu menu, entendeu? Para agradar as pessoas. E tinha os meus amigos, evidentemente, inclusive um que é meu amigo até hoje, meu amigo desde os 16 anos, mora aqui em Miami, entendeu? Que gostava de comer arroz, entendeu? Arroz tipo brasileiro. Então, ele ia e tinha o arrozinho brasileiro dele lá. É o arroz solto, né? Que a gente não faz isso no restaurante, né? E ele ia comer lá 2, 3 vezes por semana. E a mulher dele, celíaca, nós tínhamos panela para cozinhar a pasta e para saltar a pasta especial só para ela. Acabava, enrolava aquilo, secava, lavava e guardava, que era só para ela, aquela panela. Então, com isso, eu fui ganhando uma amizade com muita gente. Até hoje tem muita gente que me liga
e vou jantar com elas e tal, e saio e tal. Enfim, essa é mais ou menos em meia hora aqui a minha vida nos últimos anos. Como é Entendeu? que é essa experiência que eu vejo que faz muita diferença no restaurante dessa venda sugerida, né? Porque os restaurantes que chega lá, entrega o cardápio e o cliente escolhe do jeito que ele quiser, é uma coisa. É, O cliente que chega, quando tem um garçom que oferece alguma coisa, fala, hoje a gente tem alguma coisa que está muito... E vai guiando, digamos, é, o cliente é, para, tanto na escolha de pratos, depois sobremesa, um cafezinho, tudo isso financeiramente faz uma diferença tremenda para o negócio, exatamente né? isso. É exatamente isso. Mas olha só, deixa eu te dizer, hoje em dia, você não tem mais restaurante que tem funcionários trabalhando 2 anos, 3 anos. O pessoal de sala trabalha 3 meses, 5 meses, uma temporada, uma alta temporada, e vai embora, ou vai trabalhar em outro lugar, ou mudou de cidade, ou mudou de estado, ou voltou para o país de origem e tal. Então essas pessoas, normalmente, eles tentam te vender o mais caro, entendeu? Tentam te empurrar aquilo que é mais caro. E o que eu queria no restaurante não era vender o mais caro, aquilo que era bom. Porque se eu vendesse aquilo que era bom, eles voltavam para comer de novo, Claro, entendeu? E claro. caro, vão pagar, mas pô, foi caro e talvez não, na vez seguinte, não, da última vez foi tão caro, não. Mas como eu dava o melhor, pô, aquilo estava tão bom, vamos voltar lá. Ah, hoje não tem isso, mas tem isso. Ah, que legal. Então, eu podia mostrar a nossa culinária, fazer um rodízio, né, de pratos com essas pessoas, tanto de carne como de peixe. Evidentemente que a maioria é por pasta, né? Sempre por pasta. E nós tínhamos um diferencial que eu posso dizer o seguinte: raros são os restaurantes hoje em dia que faz a sua própria pasta. A gente não comprava, nós fazíamos todas elas. Entendeu? Todo dia de manhã teve um cliente, É uma então vem diferença aqui amanhã, absurda, né? A massa 8h30 da manhã, que fresca. você vai ver a pessoa fazendo pasta. A massa Entendeu? fresca, o molho fresco faz Tudo, toda a tudo. diferença, né? Até porque nós não tínhamos espaço para estocar. E minha cozinha era pequena, talvez um pouco menor que isso aqui. Então não tinha como estocar. Então era tudo. Vendia, comprava, cortava, vendia, cortava, não tinha como guardar. Eu não tinha espaço, entendeu? Então, hoje em dia você, voltando ao assunto, você não tem funcionários, né, comprometidos com o restaurante, entendeu? Com a filosofia do restaurante, com o tipo de comida do restaurante. Eles simplesmente querem ganhar o dele e acabou, entendeu? E ir embora. Né? Como é que você vê essa modernização que hoje tem em vários restaurantes de um menu eletrônico com QR Code para você Isso é horrível. ver? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso porque o menu precisa ter cor, né? Você precisa olhar para um menu, pegar um papel, olhar para ele e imaginar na sua cabeça o que cada prato, né, compõe, né? Então hoje em dia você não, principalmente esse QR Code, né? Você sai do toque do restaurante, né? Do cheiro, né? Do sabor, né? Do envolvimento que você tem com a comida, né? Sim, E passa para um iPad, onde é frio, né? Não tem emoção, entendeu? Não tem troca de emoção, né? Então, e tem uns que você toca e já sai na cozinha, né? A horda já sai na exato. cozinha. É. Então, eu não gosto disso e eu acho que hoje em dia os restaurantes, ao invés de, eles estão cada vez mais diminuindo os menus, porque para evitar custos altos e vou te dizer uma coisa, os restaurantes italianos, você come a mesma coisa em quase todos eles. Fungo, azeite de tartufo, bolonhesa, na verdade não, cacio e pepe. Todos eles têm a mesma, ninguém muda, é tudo igualzinho, você sai de um e da outra, é a mesma coisa, entendeu? Então isso não é uma coisa legal, principalmente para comida italiana, porque você vê que hoje em dia poucos são os restaurantes franceses, porque os caras abusavam de preços astronômicos, umas quantidadezinhas pequenininhas, porque não tem sentido isso, né? Sim. Porque você vai para comer no restaurante, né? Não para degustar uma coisinha pequenininha e tal. Então, os franceses hoje em dia praticamente poucos são os restaurantes que a gente tem aqui em Miami franceses, né? Então, e o restaurante italiano está indo para o mesmo lugar, né? Ou seja, você não tem variedade, você não tem coisas novas, coisas boas, é tudo. E você pegar um menu de um restaurante, você vai ver que quase todos eles têm o mesmo, é tudo igual, é pequenininho e igual, né? Roberto, a gente vive hoje a era dos reviews, né? Então, como que você recomenda escolher um bom restaurante? Porque os reviews muitas vezes são duvidosos, tanto os positivos quanto os negativos, né?
porque os positivos, da maioria das vezes, quando as pessoas têm experiências positivas, elas resistem em dar um review positivo. Uhum. Quando tem experiência negativa, pode ser uma exceção e às vezes pode ser aquele perfil de cliente que já vai procurando um problema para depois levar alguma vantagem, né? Como que, de fato, você recomenda escolher um bom restaurante? Eu nunca escolhi um restaurante pelos reviews. Eu, quando vou num lugar que eu não conheço, eu pergunto às pessoas. Vejo um cara assim parecido comigo, que possa ter o mesmo gosto. Vem cá, onde é que tem um lugar legal para comer aqui, entendeu? Ah, tem tal lugar assim, assim. Pergunto para umas 2, 3 pessoas, entendeu? Ou pelo volume de pessoas que estão do lado de fora do restaurante, ou pela quantidade de pessoas. Eu, por exemplo, se fosse para Miami hoje em dia, eu não iria comer em Miami Beach, porque é uma área turística. Onde tem turismo, normalmente a comida não é boa. Definitivamente não é boa. Hoje em dia não é mais. No passado já teve isso, mas hoje em Uhum. dia não tem mais. E a outra coisa é o seguinte: infelizmente a gente tem hoje uma indústria dos reviews. Você Exato. compra reviews, você. Eu tenho experiência, eu não vou citar nomes aqui. Você vai num restaurante, né? E aí acabou de comer, o garçom vem com um sorriso maravilhoso no rosto e fala assim: olha, se você fizer um review bom pra gente, até o final, até antes de você ir embora, eu te dou a sobremesa ou um limoncello. Aí o cara vai, faz um bom review, ganha um. Né? Isso hoje em dia, infelizmente, está cheio. Não vou dizer que os grandes restaurantes fazem isso, eu não acho. Mas esse pessoal novo que está por aí faz isso, Uhum. está fazendo isso. Então já aconteceu muito comigo e pessoas de me darem, de dar um review baixo na expectativa de ganhar comida de graça, de jantar de graça. Ou, olha, aquele vinho aquela comida que eu comi ontem não me fez bem. Eu falei assim, ó, você devia ter dito na hora, entendeu? Ah, não, mas eu não quero pagar. Quando fala isso, não é, já sabemos o que está acontecendo, né? E a mesma coisa em relação a vinho, né? Ah, mas esse vinho que você me cobrou é muito caro. Eu falei assim, ó, o preço estava lá. Aqui a gente não tem nada caro, o preço aqui são Reclamar depois, né? Não exatamente isso. E tem adianta. pessoas que. Já tive no restaurante uma pessoa que me reclamou 11 meses depois, por uma garrafa de água mineral. Falou que não pediu. Eu não pedi essa garrafa de água mineral. Eu falei, senhor, você tem 11 meses, como é que eu vou fazer? Eu fui lá, peguei, identifiquei o ticket dele, me deu o dia, o nome. Eu falei, o que você quer que eu faça? Tiro da conta? R$ 8, US$ 8? Desculpa, não posso fazer isso. Eu vou escrever um review, você pode escrever. E escreveu. Escreveu um Você review. recomenda algum restaurante italiano em Miami? Olha, eu gosto muito, sou apaixonado pelo Cipriani, não só porque eu trabalhei lá, entendeu? Mas pelo fato de ele ter pratos que quase ninguém tem, quase ninguém faz, Por entendeu? exemplo. A bolonhesa que eles fazem, o tipo o tipo de pasta é uma pasta muito delicada, entendeu? Feito com farinha branca. E o ravioli que eles têm é simplesmente de outro mundo. É muito, como é que chama? Delicada, uma pasta delicada. E eu tentei fazer e fiz iguais aos dele no meu restaurante. Só que eu fiz um pouquinho menor para evitar que a pessoa, quando fosse comer, ela cortasse com o garfo ou com a faca o ravioli, comesse ele inteiro. Porque dessa forma você pode sentir na sua boca todos os sabores que compõem o ravioli, do molho, né? Do recheio, da própria pasta. É verdade, você sentia tudo aquilo junto, dentro da tua boca. Né? E quando você corta, né, a água que está dentro dele, da ricota, né? Ela separa tudo isso, tá entendendo? Aí sai um pouco, então você não sente muito o sabor do ravioli completo, está entendendo? Prejudica a experiência. Isso, exatamente isso. Fora isso, não vou mais porque os serviços são péssimos, né? E como é que chama? Um, os preços são absurdos, são proibitivos, né? E você, muitas vezes, aquilo que você paga, você não tem retorno em comida, entendeu? Ou em bebida, né? Porque às vezes você está pagando um vinho US$ 100 que te custou para o cara 5. Quer dizer, eu sei porque eu estou no métier, Uhum. né? Mas, então, quando eu quero comer bem, eu faço almoço ou jantar na minha casa. Quase todo domingo tem um almoço na minha casa, tem sempre lá 5, 6, 7, 8 amigos e tal. Vão lá para comer e tal, amigos em comum, inclusive.
ou eu vou na casa de um outro amigo e tal, a gente faz lá. Então, quase não tenho saída. Eu gosto muito de carne, entendeu? E fui comer agora num restaurante aqui, eu não posso dizer o nome, e quando eu entrei no domingo, 1 hora da tarde, tinham 2 mesas. Só falei, opa, tem algum problema aqui. Esse restaurante Uma não hora da pode ter, tarde, não né, pode não ter isso pode ter aqui. só 2 mesas. Eu pedi um New York Strip Steak, e quando ele chegou no prato, eu olhei e falei, estava opaco. Falei, opa, não tem algum problema na carne aqui, porque está opaca. Comi, não estava legal. A minha filha comeu uma outra carne lá e estava boa. Mas, então, tem isso, né? Ou seja, as coisas estão mudando muito na área de restaurante. Muito, muito. Eu não sei aonde é que as coisas vão chegar, mas alguém precisa fazer alguma coisa, criar coisas novas, entendeu? Ter um tipo de alguma ideia nova, não sei, A experiência de experiência. refeições fora de casa, né, é uma coisa que tem mudado, né? As pessoas terem Exatamente esse isso. hábito de comer fora de casa. Acho que depois da pandemia as pessoas voltaram um pouco a comer em casa, ao mesmo tempo que sair para comer, viver experiências também é uma necessidade grande das pessoas, né? Não, isso aí, claro, né? Por exemplo, a minha filha trabalha em Coral Gables e ela leva almoço 5 dias na semana. Todo dia eu faço jantar, almoço para ela. Faço jantar e almoço. Todo dia. Almoço, jantar para ela levar. Não é nem pelo dinheiro, né? Ela falou, pai, é pela qualidade da comida, entendeu? É muito mais É saudável, é muito muito mais mais saudável, gostoso, né? exatamente isso. Né? Faço muito grão para ela, coisa à base de grãos e tal, peixe, enfim. Mas tá difícil mesmo as coisas, né? Vamos ver o que pode acontecer aí no futuro. Bom, Roberto, quero registrar o meu agradecimento ao Roberto Castelo Branco, que nos apresentou. Prazer imenso conversar contigo. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e conversar mais vezes. Para você que gostou desse episódio do Conexão Global, curte, compartilha com quem pode se interessar e te vejo em breve num próximo episódio.